Você já teve a sensação de que o mundo está pouco nítido? De que as engrenagens que regem as relações sociais e de poder político e econômico estão um pouco turvas, mais difíceis de enxergar? Você já se sentiu imerso em informações demais, com dificuldade de dar um passo para trás e organizar tudo o que está acontecendo? Foi a partir dessas impressões que Guilherme Wisnik arquitetou o livro Dentro do Nevoeiro, uma adaptação de sua tese de doutorado que foi publicada recentemente pela editora Ubu, com apoio da FAPESP. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Wisnik interliga a história da política mundial, a crítica de arte e a evolução da tecnologia para tentar explicar essa névoa sombria que paira sobre o espírito do nosso tempo. Na nossa conversa, que abarcou de Steve Jobs a Pier Paolo Pasolini e de Walter Benjamin a Francis Fukuyama, falamos sobre a perda de palpabilidade gerada pela internet e pelo capital especulativo, sobre como o excesso de imagens e o avanço tecnológico têm afetado a nossa percepção de mundo, e sobre como a arquitetura e outras formas de arte podem traduzir o nevoeiro em que vivemos e, quem sabe, nos tirar dele. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa. Então, Guilherme, para começar, uma das ideias centrais do seu livro é que a gente vive numa época marcada por um enevoamento, por um esfumaçamento. O nosso mundo é dominado por imagens abstratas, como nuvens de capital ou nuvens de informação. O que causa essa perda de nitidez e de palpabilidade? Eu sou arquiteto, e professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, o meu olhar, ele vem daí, digamos. E a primeira percepção que eu tive, isso já faz algum tempo, é que na arquitetura contemporânea as fachadas nubladas são uma presença importante. Então, ao contrário, por exemplo, do período moderno em que predominavam as fachadas de vidro transparente, hoje nós temos muito mais arquiteturas veladas, a gente pode dizer, em que a presença do vidro ou das resinas e dos acrílicos, elas são mais misteriosas, São, por exemplo, de vidros jateados, com alguma película, e o que faz com que você não veja exatamente através, você enxerga, existe uma translucidez, mas não uma transparência. Então essa foi a primeira percepção, e a partir daí é que eu fui expandindo esse raciocínio para, no fundo, descobrir, na verdade, que o nevoeiro e o nublamento, muito mais do que só na arquitetura, pode ser pensado como uma metáfora do estado do mundo contemporâneo. Então, a sua pergunta vai por aí e essa é a tese do livro. A tese é de que nós vivemos num momento histórico onde nada está muito claro, onde a gente vive numa espécie de cerração. Quando você pega a serra e entra no meio daquela neblina e fica todo mundo um pouco apreensivo, porque você não enxerga muito um palmo na sua frente. Então, é um período de incertezas. Eu acho que isso é claro para todo mundo. Um momento de mudança de paradigmas muito forte, um momento de retrocesso conservador. Então, uma série de percepções e de convicções que muita gente tinha, mais ligado ao campo da esquerda, estão caindo. E as pessoas, nós, ficamos atônitos. O nevoeiro ele é uma metáfora disso, É uma incapacidade de ver direito. O curioso, isso você viu certamente também no livro, é que o meu argumento ele tem algo de dialético no sentido de que também é possível dizer que o nosso mundo é o mundo da nitidez. De certa forma, a gente vive um mundo do império da imagem, e essas imagens nos assaltam cada vez mais com muita nitidez. É a publicidade. A definição, inclusive, de pixels das imagens na internet é cada vez maior. Então, no fundo, o que há é uma espécie de guerra entre dois domínios, um domínio da nitidez e um domínio do nublamento. E a gente não percebe isso muito bem. E o que eu tento fazer no livro é mostrar o quanto esses dois vetores eles atuam sobre o nosso mundo. Mas voltando ainda na sua pergunta, tem um ponto fundamental mesmo que você nota, que é o nevoeiro ele não está só, portanto, nas fachadas da arquitetura, nem só nesse sentimento geral de uma percepção embaçada. A nuvem é a grande metáfora, talvez, de muita coisa hoje. Então, as clouds da internet e o capital financeiro volátil, Esses dois campos da produção e da percepção do mundo contemporâneo viraram nuvem. Primeiro o capital financeiro, o trabalho que foi deixando,
o valor que foi deixando de estar ligado ao trabalho físico, isso é, a transformação da matéria, a produção de coisas, de bens palpáveis, e que foi se deslocando para pura especulação. Então é comum a gente enxergar, ver, ler autores que tratam o capital financeiro como se fosse um enxame de abelhas ou uma nuvem, uma tempestade, né, que se desloca. Lembra quando a gente aqui, nos anos 90, início dos anos 2000, com as primeiras privatizações, o governo Fernando Henrique, globalização, falava muito em risco país, né? Quer dizer, em um segundo o capital internacional pode voar e fugir do seu país e abandonar e vai quebrar tudo, né? Então, quer dizer, o capital ele teve essa mobilidade e junto com essa mobilidade ele virou impalpável. Então, essa é uma nuvem. A outra são as clouds da internet, né? O modo como as informações foram se deslocando para o ar e foram se tornando essa coisa um tanto desmaterializada e que a gente joga tudo na nuvem para poder acessá-la num segundo. Isso corresponde, em grande medida, a um mundo em que tudo é acessado do smartphone, né? Então, as nossas informações de arquivos elas não estão mais guardadas num servidor fixo, num computador preso na sua mesa, e sim elas estão acessíveis de qualquer lugar. E as duas coisas operam juntas, né? Porque você também acessa pelo seu celular a sua conta bancária, você faz investimentos no seu celular. Exatamente, esse smartphone se tornou um device, né? Como a gente pode dizer, de muita coisa, e é interessante, por isso que você está falando, que seja através dele, e através, digamos, de mesmas operações manuais ou físicas ou técnicas, se a gente quiser, que a gente tanto realiza operações bancárias quanto faz contatos afetivos com as pessoas, né? Isso tudo se misturou muito. E também um fator desse oceano de informações em que a gente está mergulhado é que esse acesso instantâneo a qualquer tipo de informação no aparelho que está no nosso bolso é que fica mais difícil saber como organizar e como entender tanta informação que a gente tem acesso. Quais são os efeitos desse processo de excesso de informação? Gera uma espécie de embotamento, né? No sentido de que a gente tem muitas possibilidades, elas se tornam nenhuma, de certa forma, né? Você, quando é exposto a uma voragem muito grande de coisas, fica difícil escolher ou fica difícil julgar, né? Isso toca num tema muito forte que tem no livro, que é o tema da distância, através de Walter Benjamin. Walter Benjamin escreveu muito sobre isso, sobretudo desde que ele escreveu o texto A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, né? Ele defende a reprodutibilidade técnica naquele momento, é o cinema, né? Primeiro a fotografia, depois o cinema, a arte não aurática, a arte reproduzível. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe e também lamenta que essa nova arte, que é a arte da imersão, você está na sala do cinema, você está exposto a uma imersão total, aquela imagem é gigante, parece que ela vai vir na sua cara, né? Com isso perde-se a distância. O que é a distância? A distância é o que sempre possibilitou o julgamento em arte. Você é o sujeito e aquilo é o objeto. Existe uma distância entre essas coisas, e você, com a sua faculdade de julgar, analisa aquilo e estabelece um juízo. À medida que isso vai se perdendo e a relação vai se ficando imersiva, a coisa vem para cima da gente, e a arte hoje é muito, cada vez mais, né? As performances, as instalações, você entra dentro, você interage, essa relação da distância vai se perdendo. Eu estou fazendo uma volta um pouco para chegar de novo na sua pergunta. Quando muita coisa te assalta, você não sabe mais o que fazer com aquilo, você perde, de certa forma, a capacidade do discernimento. E um autor outro que eu gosto muito, que eu trago ele no livro para falar disso também, é o Byung-Chul Han, que é um teórico coreano, radicado na Alemanha, que escreveu Sociedade do Cansaço. Nós ficamos embotados de tanto estímulo. E ele fala, pelo excesso do desenvolvimento tecnológico, nós estamos voltando a uma espécie de estágio primitivo do ser humano, que era o da múltipla atenção simultânea. Pensa num homem das cavernas, por exemplo. Ao mesmo tempo que ele tinha que alimentar o filho, ele tinha que estar atento se pelas costas dele não vinha um predador para matar. Esse homem, que tem que estar o tempo todo atento a muita coisa ao mesmo tempo, ele não tem condições de desenvolver uma relação mais contemplativa que leva a uma ideia de subjetivação. E hoje, pelo excesso tecnológico, a gente vive uma espécie de reencenação disso. Ao mesmo tempo que você está resolvendo um problema prático, você está mandando mensagens pela rede social,
você está ouvindo música, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E esse excesso de atividades, ele é redutor da nossa capacidade de concentração. Em determinado momento você menciona que a tecnologia, ao mesmo tempo, ela facilita se expor à verdade das coisas, a revelar aquilo que está oculto, mas ao mesmo tempo ela também se torna melhor em falsificar informações, né? Pelo Photoshop, enfim, por manipulação digital. Isso contradiz a ideia do Walter Benjamin, que você trouxe agora, de que o avanço técnico seria um dos principais aliados da emancipação do homem, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Nesse texto, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, um texto seminal, né, de 1936, o Walter Benjamin faz uma aposta muito forte na arte técnica, né, nessa que era a fotografia e depois o cinema. E essa aposta vinha aliada a conteúdos da psicanálise, da ideia do inconsciente, e do surrealismo, do qual o Walter Benjamin era próximo. Com o desenvolvimento técnico, digamos, a câmera, o zoom, uma fotografia, uma lente de filmagem, ela pode se aproximar muito de um objeto e essa aproximação ela vai revelar detalhes que o nosso olho nu não vê. Isso seria como que acessar uma dimensão do real que normalmente nos é invisível. Isso nos permitiria ver mais e ver melhor, portanto, revela, desvela, né, uma certa dimensão. Via surrealismo, acredita-se até que pode desvelar de uma maneira, inclusive, meio mágica, talvez. Quem explorou isso, por exemplo, foi o Antonioni no filme Blow Up. Aquele fotógrafo, ele está fotografando meio por acaso, num parque, e de repente fotos que ele fez e que ele nem percebeu na hora que ele revela e amplia, revela-se um assassinato. Então, essa é a ideia, né, que está ali. De repente, um pouco sem querer, através do artifício técnico, da câmera, do zoom, da lente, você acessa uma dimensão do real que estava oculta. Essa é a aposta que o Walter Benjamin faz nesse texto. E justamente, como você perguntou, no meu texto, ao lembrar disso, eu faço uma espécie de revisão e de crítica dessa ideia hoje em dia, né? Porque essa ideia libertadora, que tinha princípios de psicanálise e de surrealismo, ela se revela hoje ao contrário, né? O desenvolvimento técnico ele levou ao encobrimento do real. Essas falsificações, essas manipulações, né, a pós-verdade, tudo que nós assistimos aqui sobre manipulação nas eleições, Steve Bannon, né, são por meio desses artifícios técnicos, né? Tanto da manipulação mesmo, por exemplo, não só imagem, hoje em dia já existe o Photoshop de áudio, né, que você pode, através do timbre de voz de alguém, botar a pessoa falando uma coisa que ela não falou. É de fato assustador. Tanto do ponto de vista técnico você pode fazer isso, quanto as mídias sociais geraram mecanismos de tornar alguma coisa plausível, né? Simplesmente porque você recebe pelo WhatsApp uma informação, você tende a acreditar nela, porque parece que ela foi enviada para você. E isso é uma naturalização. Quer dizer, esse papel era historicamente ocupado por quem? Pela imprensa, né? A imprensa, quer dizer, havia... E ainda há, mas isso está em ataque, né? A ideia de que os veículos de imprensa eles concorrem pela credibilidade da informação. E se um veículo de imprensa ele falsifica demais, ele vai cair em descrédito. As mídias sociais ultrapassaram pelo acostamento essa ideia. O WhatsApp, ele mesmo ele não depende de crédito ou de descrédito, ele é só um veículo. Queria avançar um pouco na discussão. Você, em determinado momento do livro, você passa a fazer uma análise histórica. Você liga o momento sobre o qual a gente está conversando aqui ao fim da história que o Francis Fukuyama pregou tão famosamente ou infamemente no começo dos anos 90. Você afirma que, de alguma forma, a queda do Muro de Berlim quebrou uma perspectiva sólida de dualidade, de bem versus mal, e nos colocou numa posição em que as definições ficam mais instáveis. Se antes o inimigo era claro, hoje ele pode estar em qualquer lugar, pode estar no meio de nós. Como isso afeta o nosso comportamento? Isso é fundamental no argumento do livro. Quase que a estrutura medular da ideia do ponto de vista histórico. E que se a gente lê o Eric Hobsbawm, né, o grande historiador, no livro dele sobre o século XX, Era dos Extremos, ele termina o século XX em 91 com a dissolução da União Soviética. Portanto, o século XX estaria marcado pela Guerra Fria e pela dualidade dos dois blocos, capitalista e socialista. Um mundo dividido do ponto de vista ideológico, político e geopolítico.
Com o fim, com o colapso do bloco soviético, deu-se, portanto, a sensação naquele momento de que era a vitória do capitalismo, do liberalismo. É isso que o Fukuyama escreve. O fim da história para ele é o fim dessa história entendida como um embate entre duas visões de mundo para a perpetuação de um lado único, que seria, nesse caso, o capitalismo encarnaria a ideia da liberdade de mercado, que também é a liberdade do sujeito. E é um argumento cínico, evidentemente, porque está celebrando uma vitória de pirro, de certa forma, né? Agora, é claro que naquele momento a esquerda estava absolutamente em nocaute. Então, a esquerda, que ao longo do século XX se desenvolveu em torno do marxismo, estava atônita, sem rumo. E esse texto, que depois virou um livro do Fukuyama, ele era o novo evangelho do mundo do fim da história. E aí isso se encarna na Alemanha reunificada e em Berlim, né? E naquela época, eu trago isso no livro também, um autor, um teórico marxista alemão chamado Robert Kurz, escreveu um livro chamado Colapso da Modernização, em que ele contradiz a ideia do Fukuyama, dizendo que, ao contrário, que o colapso do bloco soviético não deixava de revelar, talvez, alguma atualidade da crítica de Marx. Um dos argumentos importantes em Marx é que o mercado, a exploração capitalista do mercado corrói da borda para o centro. E, no fundo, a União Soviética e os países do bloco socialista, do ponto de vista econômico, não deixavam de ser periferia do capitalismo. Então, o colapso do bloco soviético era, sim, talvez o colapso dentro de um capitalismo global que vinha da margem em direção ao centro. Parecia um argumento meio extravagante lá em 1991. Mas quando, em 2008, explode a bolha financeira, né, e o capitalismo central entra em choque, aquele argumento fica muito interessante. Você fala, bom, o colapso soviético lá no começo dos anos 90 estava prenunciando uma corrosão que ia em direção ao centro e foi. Agora, tem outro ponto importantíssimo na sua pergunta, que é: desfaz-se a relação de um mundo dualizado. De novo, o Byung-Chul Han também analisa esse tipo de ideia do ponto de vista das patologias. Ele diz, a patologia típica do século XX era a patologia viral ou bacteriológica, isso é, o mal estava no inimigo que podia te contaminar. Portanto, tudo o que a gente tinha que fazer era nos proteger do outro. E aí construíam muros, né? Barreiras de proteção, guerras, porque o outro, você não quer se contaminar com o outro. Com o fim, com a queda do Muro de Berlim e o fim dessa relação bipolar, também, curiosamente, mesmo no campo das patologias, a gente percebe que essa ênfase de contaminação foi perdendo espaço para a grande patologia contemporânea, que é neuronal, que é a depressão, por exemplo, que é um mal que você causa a si mesmo e não vem do outro. São os deprimidos e tudo isso, muito mais do que o problema que vem de fora. Então, esse nosso novo mundo é outro paradigma, né? Um paradigma, como está na sua pergunta também, onde o inimigo pode estar próximo. O inimigo pode ser você mesmo, ou pode ser o seu vizinho, ou pode ser o seu irmão, né? É o paradigma do terrorismo difuso. A gente sabe, essas ações terroristas terríveis que acontecem randomicamente pelo mundo, que podem aparecer em qualquer lugar de repente, não são só um afegão ou um árabe que veio da Al-Qaeda de lá, não, já são pessoas nascidas no próprio país, que se converteram àquilo, que, portanto, é muito difícil você identificar. Não adianta construir muros, né? No fundo, essa é a questão, né? Não tem mais muro que proteja ninguém, porque o perigo vem de qualquer lugar, né? Tanto interno à sociedade, quanto também, e aí outro argumento importante, das revoltas da natureza, dos tsunamis, das erupções vulcânicas, dos terremotos. Quer dizer, isso também é muito difícil de você prever. Isso é catastrófico, acontece de repente. Agora, alguém pode dizer com razão, bom, mas esses fenômenos da natureza já existiam na época da Guerra Fria. Sim, já existiam, mas acontece que eles estão se tornando cada vez mais frequentes e mais letais por conta desses fatores de transformação causados pelo antropoceno, mas não só, também pelo fato de que eventos dessa magnitude causam estragos muito maiores num mundo globalizado. Por exemplo, quando teve a erupção do vulcão na Islândia, ela paralisou os voos entre a Europa e os Estados Unidos durante uma semana. O prejuízo disso é incalculável. E esse é um prejuízo contemporâneo.
É um tipo de prejuízo que há 20 anos atrás não seria assim. E essa quebra, então, de dualidade após o final da Guerra Fria colabora para a criação desse mundo mais turvo, mais confuso em que a gente está vivendo hoje? Esse é o argumento? De certa forma, o mundo dualizado, o mundo da Guerra Fria, é um mundo bem claro. Você sabe quem é o seu inimigo, você sabe contra quais ideais você luta, você sabe de onde vem a ameaça. Quer dizer, tem o lado emburrecedor disso também, né? Porque você fica meio fissurado naquele inimigo para sempre. Então, certamente há uma clareza nisso. Hoje não. Como a gente não sabe nunca de onde vem a ameaça, é um mundo turvo. Por isso também as patologias da depressão ou da ansiedade, né? É um mundo muito ansioso. Será que os extremismos que a gente vê hoje dentro do próprio Brasil não estão relacionados a uma volta a um mundo mais fácil, como era na Guerra Fria? Porque hoje você vê tanto pessoal à direita dizendo, seus comunistas, quando o pessoal à esquerda falando, fascistas. Esse esgarçamento das relações políticas, será que não está relacionado a uma busca por uma leitura mais fácil de mundo? Pode ser uma ideia interessante essa sua. É muito difícil viver no nevoeiro, né? Nesse estado de incerteza tão grande que define o nosso mundo, digamos, ele é ao mesmo tempo, ele é terrível, né? Isso foi engendrado por um sistema de maneira perversa. Por outro, há um desafio aí, porque é um mundo não dicotômico. Isso é interessante também, ao mesmo tempo. O mundo da Guerra Fria é muito dicotômico, é um pouco emburrecedor. A sua pergunta puxa um pouco para isso, né? Esse estado em que estamos no nevoeiro, ele envolve uma complexidade que nós precisamos aprender a conviver nela, né? E essas reações conservadoras querem restaurar um mundo mais fácil, né? Um mundo onde as certezas são mais visíveis, né? Onde você pode xingar aqueles de depravados, os outros de moralistas, esquerda e direita. Então, acho que sim. Tem talvez uma necessidade de retorno a um lugar mais confortável. No seu livro, você recorre a diversos trabalhos artísticos para ilustrar essa sensação de nublamento. Você fala de artes plásticas, fala de cinema, de fotografias, com uma atenção especial para a arquitetura, que é o seu campo por excelência. E você mencionou a perda da aura da arte e, até certa forma, a perda do significado que a arte tinha até o meados do século XX, né? Vários artistas que você traz no livro propõem diálogos com essa própria reflexão da perda do significado da arte e tentam desvendar o momento nebuloso em que a gente está vivendo. Você pode falar um pouco sobre os artistas que você traz nos livros e lembrar alguns exemplos que sejam ilustrativos? Bom, acho que uma obra seminal é O Grande Vidro, do Marcel Duchamp. É uma obra enigmática, difícil de descrever, mas o importante aí no caso é que, ao invés de ser uma tela, né, uma pintura feita sobre tela, ela é uma pintura feita sobre vidro. O Duchamp é Dada, mas ele vinha do futurismo, ele tem toda uma questão maquinista, uns seres humanos meio robôs e tal, essa noiva, coisas que giram. Mas a questão ali é uma questão erótica, maquinista, e que é feita sobre essa superfície transparente ou translúcida. O grande vidro, ele é uma espécie de biombo, né? Ele não é para ficar na parede, é para ficar solto no espaço. E ele, num certo momento, ao ser transportado, ele estava assim ainda antes de terminar, mas ao ser transportado, o vidro bateu, rachou, estilhaçou. Na hora que isso aconteceu, o Duchamp considerou que a obra então estava definitivamente inacabada. E aí esse vidro então ficou não transparente por todo esse rachado, né? Então isso é a matriz de uma ideia, né, que está aí. Quer dizer, e o Duchamp fez muito ready-made, todo o trabalho artístico do Duchamp é um desafio. Ele mesmo falava, é um retardamento. O Duchamp é o contrário do Picasso, né? O Picasso, que é contemporâneo a ele, era o artista da velocidade, o artista da formalização. O Picasso formalizava tudo instantaneamente. E o Duchamp é lento, ele retarda, ele não quer significar. E a um certo momento ele abandona a arte e se dedica o resto da vida a jogar xadrez, né? O que leva a esse lugar também dessa ideia da metáfora do retardamento. Então, no Duchamp é uma matriz dessa ideia. Por quê? Onde é que eu quero chegar? Em manifestações de arte e de arquitetura que lidam um pouco com a noção do informe. O informe seria o oposto à forma. Quer dizer, a forma entendida como alguma coisa que você tem uma leitura visual imediata.
O informe ele retarda, ele não quer que a leitura que você faça seja imediata. Portanto, é uma maneira de resistência à hipervisibilidade do mundo contemporâneo, né? A imagem como publicidade e tudo isso. Esse é o lado muito positivo ou fértil do nevoeiro, que é um caminho que eu tento traçar no livro. Se o nevoeiro ele é terrível como lógica do sistema no qual nós estamos hoje, ele também é, ao mesmo tempo, um caminho de resistência ao império da imagem. Isso pela via da arte e da arquitetura. Então, o Duchamp seria a matriz, e um outro artista muito importante é o Gerhard Richter, artista alemão, que veio da Alemanha Oriental, fez uma espécie de pop alemã, mas que começou a trabalhar muito partindo de fotografias e pintando fotografias, mas de modo nublado. Então, tudo perdendo a nitidez, né? Aquele blur que fica assim, é como se você pegasse um Andy Warhol, o pop, e fizesse ele blur, né? Quer dizer, é uma contradição. Como é que a imagem pop vai ficar sem foco? E isso acaba sendo, hoje, a arquitetura contemporânea, essa arquitetura dessas peles enevoadas, desses véus, ela dialoga muito com o universo da arte, com essas matrizes às quais eu estou me referindo. E aí, talvez o exemplo mais cabal no campo da arquitetura para falar disso, poderia falar outros, mas é o Blur Building, do Diller Scofidio, né? Que é uma dupla americana. E esse edifício foi feito numa Expo em 2002, uma Expo na Suíça. Foi o pavilhão central daquela Expo. E foi feito dentro do lago. Então as pessoas tinham que atravessar uma passarela para chegar lá dentro. E o que acontece? Esse edifício, esse pavilhão, ele era feito de fumaça. Eram só algumas lajes metálicas, uma coisa sem nenhuma expressividade formal, mas existia um sistema de captação da água do lago e de transformação em gás. Então, aquilo virava uma nuvem muito densa em volta dessas lajes. E aí, quando as pessoas ganhavam capa de chuva e entravam pela ponte, pela passarela, elas mergulhavam dentro da nuvem. E lá dentro elas tinham experiências, porque tinham estímulos sonoros, tinham questões de luzes com cor. Então, a experiência da cegueira dentro do nublamento total. Isso é um edifício, né? É muito interessante a ideia de que você possa fazer uma arquitetura de fumaça, né? É quase uma contradição, mas é isso que foi conseguido. O seu livro faz mesmo uma evolução da arquitetura, argumentando que ela passou por um processo de desmaterialização até chegar no dia de hoje, de certa forma acompanhando o nublamento do resto da sociedade, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Isso incide quase como se fosse assim a grande contradição da arquitetura, porque a arquitetura é a arte material, mais material de todas, né? Primeiro, o manual da arquitetura, feito lá em Roma pelo Vitrúvio, quando ele define um dos princípios básicos da arquitetura é a firmitas, isso é a solidez. Então, vamos pensar a arquitetura feita de mármore, né? De pedra. No entanto, como é que isso pode chegar até um edifício de fumaça, como nós estávamos falando agora? Tem um processo de desmaterialização, um processo, a insustentável leveza do ser, né? Ou as 6 propostas para o próximo milênio do Italo Calvino, uma delas é a leveza. E nessa ele analisa esse processo de perda de peso das coisas no mundo contemporâneo. E a arquitetura não podia deixar de acompanhar isso de certa forma, porque esse é um processo geral. O Álvaro Siza, que é o arquiteto português, é um arquiteto muito importante. Ele tem um comentário que eu cito lá no livro sobre essa questão, né? Ele diz, porque ele é português, ele cresceu em Portugal, ele cresceu ainda no salazarismo, depois ele viveu a Revolução dos Cravos, portanto ele se formou num contexto de um Portugal muito isolado ainda, muito artesanal, muito quase do século XIX. Né? E de repente, quando ele começou a fazer sucesso no final dos anos 80, nos anos 90, ganhou muitos prêmios, começou a ser chamado para construir nos outros países da Europa, né? E ele entra numa crise quase existencial, porque a arquitetura dele era uma arquitetura artesanal. Era uma arquitetura muito próxima da mão de obra, dos operários, dos carpinteiros. Ele diz, eu sei que o carpinteiro do norte de Portugal faz a fechadura, a maçaneta de uma maneira, do sul faz de outra. E as juntas, as emendas, tudo isso
ligado à matéria, à mão de obra. E ele chega na Holanda, e é uma construção totalmente mecanizada e tecnológica, onde todos os materiais estão disponíveis, ele tem que escolher, ele não sabe como escolher, né? E essa é a solidão portuguesa dele que ele diz, né? Diante de todas as possibilidades, eu não tenho nenhuma possibilidade. E o lamento tectônico do Cisa, como eu digo, porque tectônica é essa dimensão da solidez, né? É dessa perda da materialidade. Agora, esse é o Cisa, né? Tem outros arquitetos, ao contrário, que gostam e que celebram esse processo de desmaterialização ou de leveza, que, no fundo, se a gente pensar para nós aqui no Brasil, esse sempre foi o ideal do Oscar Niemeyer, por exemplo, né? O Oscar Niemeyer, usando concreto armado, sempre quis usar o concreto como se fosse pluma, né? Tirar o peso, fazer levitar, fazer flutuar. Então existe uma poética, existe um histórico de uma poética muito grande na arquitetura em nome da leveza. Evolui-se também o uso do vidro, não necessariamente da transparência, mas do vidro como um evocador de algo turvo, de uma brincadeira ótica. Você menciona algo assim no livro? Para o modernismo, né, na época moderna, era muito importante que a pele de vidro, a fachada de vidro fosse transparente. Porque essa transparência, ela trazia junto com ela, quer dizer, não só estética, tinha aí uma questão ética, né? Aquilo que é transparente está nos mostrando a verdade. Então, uma companhia que constrói o seu edifício com fachadas de vidro, ela está como que publicizando para a cidade que ela não tem nada a esconder, né? Por isso que você vai na Berrini, é tudo de vidro hoje em dia. Mas aí é um vidro espelhado, é diferente. É verdade. Porque tem tudo a esconder. Exato. Mas lá dos anos 30, 40, 50, era esse ethos da verdade, que é o ethos iluminista, né? Vamos pensar na própria palavra iluminismo. O que é o iluminismo? É a ideia racionalista de que a luz revela, de que a clareza é a verdade, né? Isso é um princípio, aliás, ocidental, porque o Oriente nunca entrou nessa. A poética oriental com a luz não é do iluminismo, é da sombra, né? Das coisas veladas, né? Em entrevistas. Então, o nosso nevoeiro hoje é muito oriental desse ponto de vista. Isso aparece também no livro, né? É pouco iluminista. Mas então, para o modernismo, tinha essa questão da transparência. Hoje, esses vidros turvos, como você pergunta aí, eles estão em outro plano. Digamos, é uma transparência não literal, mas fenomênica. Eu tô me remetendo ao conceito do Colin Rowe, um grande teórico da história da arquitetura americano, que tem um texto seminal que analisa isso. A partir do cubismo, ele começa a perceber. Você pode ter dois tipos de transparência, das telas cubistas mesmo. Dois tipos de transparência. A transparência literal é aquela que você vê através, como uma fachada de vidro. E a transparência fenomênica é aquela que as coisas estão meio que nubladas uma por cima da outra. Elas são um palimpsesto. Tem muita coisa somada, né? E você vê todas juntas. Isso é mais turvo, né? E isso fala mais à nossa sensibilidade contemporânea. Por isso que você já tinha me perguntado dos exemplos artísticos, talvez agora seja a hora de falar das fotografias do Michael Wessely em Berlim, em Potsdamer Platz. Porque o Michael Wessely, talvez quem está ouvindo aqui o programa possa conhecê-lo, porque o Wessely tem trabalhos no Brasil. Ele fez, agora, por exemplo, ele fez fotos da construção do novo edifício do IMS na Paulista. Essas fotos estão expostas lá no último andar do prédio do IMS. Fotos que duram anos. Longa exposição. O que acontece? O Michael Wessely, ele desenvolveu uma técnica muito interessante, que é fazer fotos de super longa exposição. Fotos que duram 2, 3 anos. E o trabalho mais importante é a Potsdamer Platz. Quando a Potsdamer Platz foi reconstruída em Berlim, depois da queda do muro, ele conseguiu botar câmeras nas fachadas de alguns prédios em volta e deu clique nessas fotos e interrompeu a foto 3 anos depois. E aí o que a foto mostra? O tempo. A foto é de um processo. Tudo que aconteceu durante aqueles 3 anos está plasmado ali, numa imagem só. Mas de que modo? Tudo que ficou parado durante aquele tempo é muito nítido. Tudo que se mexeu, você nem vê. E tudo que ficou razoavelmente parado ou durante algum tempo, você vê, mas com graus diferentes de opacidade. Portanto, o resultado é de uma espécie de palimpsesto, de fantasmagoria.
coisas por cima das outras. E eu acho isso uma expressão muito forte do nosso tempo. E você mencionou a construção da Potsdamer Platz, o urbanismo de Berlim, que você reconta também no seu livro. Me pareceu uma história super interessante que vale a pena ser lembrada aqui, porque revela muito sobre a evolução da sociedade no século XX, traduzida na evolução de uma cidade, né? Então, se você puder comentar um pouco, contar essa história. Isso se liga com o que eu estava falando agora, do Michel Wessely, e se liga com o que falamos antes sobre o Francis Fukuyama e o fim da história. Quando cai o Muro de Berlim, em novembro de 1989, e a partir do ano seguinte, em 1990, começa a reunificação da Alemanha. Exatamente nesse clima de euforia capitalista do suposto fim da história, da vitória do liberalismo. Então, a transformação do mundo em um mundo inteiramente capitalista tinha como símbolo maior Berlim, Alemanha e Berlim, em especial, porque Berlim era a cidade dividida. Berlim era a grande ferida da Guerra Fria, a cidade por onde passava o muro. E a Potsdamer Platz era a praça principal de Berlim até a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, a praça foi destruída pelo bombardeio e depois a cidade foi dividida e o muro passava em cima de onde era a antiga praça. Então, a Potsdamer Platz realmente desapareceu e ficou desaparecida por décadas. Parênteses, há uma cena linda do filme Asas do Desejo, do Wim Wenders, né, que se passa ali, que um velho anda no meio de um matagal perto do muro e vai pensando, e a gente ouve o pensamento dele porque o anjo consegue ouvir, né? Então o público também ouve. E esse filme é de 1987. Faltava 2 anos para cair o muro. Ninguém podia imaginar isso. Assim que cai o muro, uma das primeiras ações é reconstruir a Potsdamer Platz. Não como ela era antes, mas uma nova. E aí existe uma grande disputa. Vocês podem imaginar todo o empenho do status quo, do establishment, para fazer uma grande obra, né? Tem um concurso de arquitetura que gera polêmica, é cancelado. Depois convidam o Renzo Piano para fazer o master plan. Para quem não conhece, o Renzo Piano é um grande arquiteto italiano, que, por exemplo, é um dos autores do Beaubourg, do Centro Pompidou em Paris, né? E o Renzo Piano essa obra é construída, e, no entanto, mesmo com bons arquitetos, é um lugar insípido, anódino, horrível, né? Eu não conheço ninguém que tenha se sentido bem na Potsdamer Platz, né? Porque ela exala essa artificialidade. Então, o que acontece? Ela deveria ser o símbolo desse mundo capitalista vitorioso. E, no fundo, ela não consegue ser. Por isso é que eu acho que as fotos do Michel Wessely da Potsdamer Platz são tão poderosas. Porque como elas são fantasmagóricas, elas são feitas de camadas, tem andaimes, tem gruas, tem lajes sendo construídas, o que elas mostram pra gente é que a ideia da reunificação é ideológica, é falsa, né? Tudo que se quis propagandear naquele momento é que, nossa, olha que maravilha essa cidade reunificada. Não é. Não é porque ela, de fato, não é verdadeira. Até porque a gente sabe que a parte oriental, muitas sofreram muito do ponto de vista da valorização imobiliária, expulsão de populações, processos violentíssimos, né? Então, a ideia de reunificação como pacificação é absolutamente falsa, uma falsificação. Isso é que essas fotos mostram de maneira potente. Agora, também, na sua pergunta, Berlim é essa cidade que podia ter convivido com seus vazios. Esses vazios poderiam ter sido espaços de uma riqueza enorme, que pudessem ter sido mantidos como feridas abertas ou como memórias de um trauma. E não é isso que foi feito. Na construção estética que foi feita nas últimas décadas e que culminou no mundo nublado em que a gente vive hoje, uma das figuras mais importantes foi a do Steve Jobs, que você traz no livro a determinado momento, que ele cria tanto o aparelho que as pessoas usam para se comunicar com praticamente tudo que está ao seu redor, quanto ele cria uma estética própria que é reproduzida e que captura bem os zeitgeist, como você argumenta. Qual que foi o papel do Steve Jobs na construção da nossa percepção do mundo hoje? Think different, né? Pense diferente. O Jobs era um cara produto do mundo da contracultura, foi hippie, né? Mas é uma contracultura do Vale do Silício. O que é interessante, ele não era ele mesmo um cara muito especialmente tecnológico, né? Ele conseguia, estando próximo dos gênios da tecnologia, ele conseguia municiá-los com uma análise de comportamento.
que ele realmente era bom para perceber era o que o mundo estava demandando como comportamento. Ele conseguia fazer a integração da tecnologia com essa ansiedade por novos comportamentos. E justamente comportamentos de integração de serviços, né? Então, uma das coisas, quer dizer, a superação do sistema DOS, do sistema IBM, o sistema do computador IBM é o sistema axial de pastas. É um pouco faz no computador aquilo que era a nossa mesa de trabalho, as nossas gavetas, né? E o que o Macintosh, o que a Apple fez foi jogar isso no lixo, né? E fazer a gente guardar informações pela busca, de uma maneira completamente diferente, né? Não por pastas. E isso transformou completamente o tipo de relação. Além disso, o Jobs era fissurado pela Bauhaus e pela Braun, pelo Dieter Rams, que era o designer da Braun. A Braun era a empresa alemã de barbeador, né, de objetos de uso cotidiano, que revolucionou o design nos anos 60, em 50, 60 e 70. E se a gente pega os computadores da Apple, eles parecem muito com os rádios da Braun, né? Tem esteticamente esses cantos arredondados, essas películas meio de resina, essa pureza do objeto, né, meio platônica, que tem, e o Jobs era absolutamente obsessivo com isso, não podia ter parafuso à vista, né? Mas aí ele pega, digamos, esse aspecto visual, estético, e leva para essa obsessão outra que ele tinha, que é a integração de tudo. Então, hardware e software tem que ser uma coisa só. Essa é a principal diferença da polêmica dele com o Bill Gates, né? O Bill Gates era mais liberal desse ponto de vista. Ele fala, não, a IBM desenvolve um hardware e desenvolve o software, mas são sistemas abertos, que estão em concorrência no mercado. Quem fizer melhor que adapte o seu hardware a outro software e tudo bem, né? O Jobs não. Ele falava, o nosso software só vai rodar no nosso hardware e vai ser totalmente incompatível com os outros sistemas. Portanto, ele faz sistema fechado, né? E isso parecia uma espécie de suicídio de mercado, porque é muito fácil imaginar que você ia naufragar. Até porque o Apple é caro, né? E, no entanto, não, porque o que acontece? Ele tem outras vantagens que ele foi mostrando, né? Um sistema fechado, ele fica mais imune a vírus, por exemplo. E o mais importante, ele é mais fácil, ele é mais intuitivo o modo de você operar. Pois é, e justamente a simplicidade, a leveza nos materiais também estão muito relacionados a objetos arquitetônicos, a arte produzida hoje, que a gente vinha discutindo, né? Essa é a conexão que se dá muito forte entre tudo isso, né? Além disso, essa integração entre hardware e software, esse tal desse sistema fechado, é ele que engendra essa ideia da nuvem também, porque a nuvem funciona nesses sistemas fechados, de certa maneira, né? Tá tudo numa coisa só, né? Então, o Jobs ele pode ser considerado um profeta desse conteúdo todo, dessa ideia de que encapsula todas essas informações num sistema único que acaba virando uma espécie de monopólio. Porque esse é o ponto. A internet nasceu para ser uma espécie de anarquia. A origem da internet é que, agora vale tudo. E o que se mostrou recentemente pela lógica da nuvem é o contrário. Grandes conglomerados e monopólios. E o Jobs é o artífice disso também. Então a gente está terminando aqui o nosso tempo. Queria terminar perguntando o seguinte: qual que é o primeiro passo que a gente deve dar para se afastar dessa nuvem, sair dessa nuvem, dissipar o nevoeiro que você descreve, e esse passo é algo desejável? Essa é a pergunta mais difícil de responder. Até porque também não é possível fazer profecias num mundo tão enevoado, né? Mas eu acho, primeiro, que o passo mais importante para começar um processo nessa direção é ter consciência disso. Quer dizer, é nomear a questão, né? E hoje eu vejo nas reações das pessoas que leram o livro e que vêm falar comigo, quase que esse ponto em si já é um pouco suficiente, assim. Algumas pessoas me dizem, puxa, que bom, só de entender que nós estamos mesmo no meio de um grande nevoeiro, isso já nos torna alertas para esse fato e para começar a tentar sair dele. No sentido, um dos caminhos de sair é tecnológico, em relação a Cambridge Analytica, Steve Bannon, tudo isso, a criar dispositivos para evitar
essa manipulação tão grande, né? Não é possível, por exemplo, no caso do Brasil, e até não só do Brasil, o Brexit nos Estados Unidos também foi parecido, quer dizer, não é possível que a política vá ser derrotada pela tecnologia, né? Não é possível, tem que se criar mecanismos de frear essa manipulação, porque isso todo mundo sabe agora o quão deletério isso é. Eu tento descrever, e mais no último capítulo do livro, que seria o capítulo mais voltado a essas perspectivas, digamos assim, né? É que o que eu acho é que, do ponto de vista estético, digamos, né? Mais no campo pela arte, pela arquitetura, ou de uma crença numa redenção por aí, né? Não adianta a gente tentar sair do nevoeiro achando que você vai assoprar e ele vai embora. Como se você se colocasse de fora. Esse lugar de fora, que é um pouco o vício da esquerda, né? A esquerda tende a criticar o capitalismo como se ela não estivesse dentro do capitalismo. Esse lugar de fora, ele é inviável, ele é muito protegido, ele é falso. Então não adianta a gente tentar emular essas visões. A gente tem que entender que nós estamos mesmo dentro do nevoeiro e é de dentro dele que tem que se armar perspectivas de leitura e de crítica. E o próprio nevoeiro nos dá armas para isso. Por isso que tem um aspecto dialético e ambíguo que eu desenvolvo aí, essa resistência à imagem, pelas poéticas do embaçamento, também são fundamentais. Também são uma maneira de olhar para esse mundo, não tentando estar fora dele, mas estando dentro. Né? Resistir ao império da imagem, produzindo trabalhos cuja significação não é imediata, que te exijam mais reflexão, que te exijam uma parada. Talvez a parada seja uma das questões fundamentais, né? Um mundo muito acelerado, onde os conteúdos estão dados para você reagir num segundo e você nem pensa, você já assimila aquilo, você dá aquilo por resolvido, vai para o próximo. Então não é isso. Seriam dispositivos que nos façam parar diante de alguma coisa, ficar algum tempo tentando decifrá-la. Daí a brincadeira com a expressão imagem-enigma, que está no fim do livro, porque imagem e enigma são duas palavras que são quase um anagrama, né? São as mesmas letras. Quase é um anagrama imperfeito, porque ele funciona em espanhol, porque imagem em espanhol termina com N e não com M. Aí é perfeito o anagrama, em português é imperfeito. Mas, quer dizer, tem uma certa aposta na cegueira, né? Esse enigma, ele decorre do fato de nós não vermos bem. E não ver bem talvez seja bom, de um certo ponto de vista. Ele te exige reflexão, exige um momento de passo atrás. Por isso que, talvez para terminar essa resposta e essa conversa, uma reflexão que está lá no capítulo final do livro, que eu gosto muito, é como o Jorge Didi Huberman comenta o Pasolini falando dos vagalumes. Pier Paolo Pasolini, o grande cineasta e escritor italiano, tem esse texto lindo. O texto original é da época da Segunda Guerra, ele é muito jovem, um grupo de amigos numa cidade da Itália, eles vão, enquanto existe um clima todo de proteção contra bombardeios possíveis, né? Um facho de luz que passa como um farol iluminando tudo e vigiando as pessoas. Esse grupo de amigos sobe num morro e vê um enxame de vagalumes. E esses vagalumes dançam e estão numa cópula amorosa. Isso passa a ser a metáfora de uma luz pulsante, como da própria arte, um mundo criativo que aparece e some. No ano em que ele morreu, em 75, Pasolini estava muito negativo e escreve um texto amargo em que ele diz: os vagalumes morreram. Aqueles vagalumes em que eu via essa possibilidade, eles não... Por quê? Porque os pesticidas, os produtos que são usados na agricultura, tudo acabaram com os vagalumes, por um lado. Por outro, porque a luz matou os vagalumes. Não a escuridão, a luz, o excesso de luz. E que luz é essa? É a luz do consumo, a luz dessa... Não foi a luz do fascismo. Foi aquela luz do farol fascista virou uma luz muito maior ainda, 30 anos depois, que é o do consumo generalizado. O Pasolini do fim da vida é esse Pasolini amargo com as possibilidades da arte. O Didi Huberman, comentando isso hoje, ele fala: não, nós temos que recuperar o primeiro Pasolini, o de 41, aquele que elogia os vagalumes, porque o único caminho de resistência é não dar a vitória ao inimigo.
né? Se você declara que o inimigo venceu, você está perdido. E é nesse sentido que a escuridão é benéfica, né? Porque permite que os vagalumes apareçam. Exatamente. E essa mesma escuridão que o Agamben comenta no texto dele chamado O Contemporâneo, né? Em que ele diz, o contemporâneo não é aquele que está completamente aderido ao momento presente. Aquele que é contemporâneo verdadeiramente é aquele que vive o presente, mas que se descola dele e consegue ver o presente de fora. Ver com uma certa distância, né? Um pouco como o brilho de estrelas que estão muito longe, que a gente consegue ver, mas elas já morreram, né? Essa escuridão. Essa foi a ilustríssima conversa, que teve a captação de som do Tomé Graneman e a edição de som do Renan Suquevicius. Se você se interessou pela discussão desse episódio, eu recomendo também a conversa com o professor de filosofia Marcos Nobre, que foi ao ar em maio, sobre a globalização no mundo pós-2013.